Eu vou inicialmente trazer algumas considerações sobre a nossa operação de hoje e depois eu fico aí à disposição dos senhores para responder as perguntas que os senhores quiserem fazer, eu puder responder também, sempre atento aqui no nosso ciclo de investigações, também detalhes operacionais que a gente costuma manter reservados, tá? Bem, eu acho que é interessante a gente colocar a importância daquela região para a Polícia Federal. Para vocês terem uma ideia, é a terceira vez que a Polícia Federal vai até aquela região realizar ações de combate a crimes ambientais. Estivemos lá em outubro de 2009, Operação Curuquetê, onde realmente tivemos a oportunidade de conhecer o local e também conseguimos obter muitas provas com relação à existência de uma associação que para nós é uma associação ilegal, é a Associação Ruralista do Ramal do Jequitibá. Essa associação que dominava a região, tratando terra pública da União como se fosse terra particular, realizando inclusive extração de madeira e até cobrando pedágio para trafegar pelo conhecido Ramal do Jequitibá. Então, nesse momento, nós tivemos a identificação e também o dimensionamento de como estava a situação ambiental naquela região. Com isso, em julho e agosto de 2010, no passado, novamente estivemos na região e também novamente com o apoio da Polícia Nacional de Segurança Pública, o IBAMA, o ICMBio estiveram conosco lá. Em julho de 2010, de agosto, realizamos a Operação Dinísia, a primeira, que também novamente detectamos a existência dessa associação que estava, repetindo, tratando terra pública como se dela fosse. Fizeram um condomínio de fazendas para realizar a extração de madeira. Nessa operação, a última que nós fizemos, a Operação Dinísia 1, nós detectamos que na cobrança de pedágio naquela região, que cobravam R$30 por caminhão que trafegava naquele ramal, identificamos aproximadamente 2.000 caminhões que teriam pago pedágio. Para os senhores terem uma ideia, cada caminhão toureiro pode transportar algo em torno de 25 metros cúbicos, 20 metros cúbicos de madeira, madeira nova. Com isso, nós alcançamos uma estimativa da extração de aproximadamente 45 mil metros cúbicos de madeira. Trazendo para os senhores isso concretizando o que é 44 mil metros cúbicos de madeira. Isso significa a devastação de aproximadamente 1.500 hectares de terra, e terra pública da União. Esses 1.500 hectares, eles, para ficar também mais simples, para eu entender o que é esse tanto de terra, significa algo em torno de 1.500 campos de futebol. Ou seja, 1.500 campos de futebol foram arrasados pela extração ilegal de madeira por esse grupo que nós entendemos que é uma associação ilegal, que é a Associação Rural do Ramal de Jequitibá. Essa Associação Rural do Ramal de Jequitibá, ela prestava principalmente a levar madeira ilegal para as principais madeireiras de vista além do Abunã. Madeiras essas que hoje na Operação Dinísia 2 realizamos busca em todas as madeireiras que estão relacionadas com a extração ilegal de madeira naquela região. É uma região que é divisa do estado do Acre, estado de Rondônia e estado de Amazonas. E principalmente é uma área de fronteira, uma zona de fronteira, pois está aproximadamente a 150 quilômetros da divisa com a Bolívia. Então, por isso que é uma região que é propriedade da União. E a extração de madeira realmente tem sido um crime que está a olhos vistos lá, apesar da reiterada presença da Polícia Federal e armas ambientais na região. Na operação de hoje, que estamos assim executando e também trazendo os senhores aqui para cá hoje, nós realizamos 11 mandados de busca, a sua grande maioria em madeireiras, e prendemos 8 dos principais madeireiros da região, inclusive o presidente da citada associação, volto a dizer novamente, a Associação dos Ruralistas do Ramal do Jequitibá. Para nós, essa associação realmente é uma organização, uma quadrilha que está direcionada à extração de madeira de área pública da União, e isso é um crime muito grave, principalmente diante do vulto que eu relatei para os senhores. Essa associação, em estimativa baixa, bem ainda abaixo do que realmente aconteceu, já extraiu mais de 44 mil metros cúbicos de madeira daquela região. Então, a princípio, essa operação teve esse foco.
E agora estou à disposição para os senhores aí qualquer pergunta que fornecer que o senhor de repente à disposição. Tem alguma relação com esse assassinato lá do Dinho, lá no Vista Alegre, essa operação da polícia? Sim, o que nós temos é o seguinte: segundo levantamentos que nós temos nossas investigações, o acusado de ter cometido o crime contra o Dinho, ele na verdade seria um empregado de um dos nossos presos. Um dos presos relacionados a esses crimes ambientais é patrão do suposto executor do delito, que na verdade é o Osias nesse momento. Mas a investigação, veja bem, ela não é uma investigação em relação ao homicídio. A operação de hoje nós contamos com o apoio irrestrito da Polícia Civil, que acompanhou as buscas, da Polícia Militar também que nos deu apoio, da Força Nacional também acompanhou a Polícia Federal. Vai revelar o nome dessas pessoas que foram presas aí? Por enquanto não podemos revelar, é uma investigação que consta de justiça, e a gente já sabe que o nosso padrão não tem uma regulamentação que assim não possibilita. Mas isso aí, em fontes próximas, você pode já obter facilmente. Tá? Mesmo não revelando nomes, há ligação com políticos, empresários? Sim, na região nós temos alguns indicativos de relacionamento até com alguns políticos na área de extração de madeira. Não políticos necessariamente, parentes de políticos que também estariam trabalhando com extração legal de madeira naquela região. Esses personagens que foram presos hoje são o mesmo da primeira operação? Sim. Eles estavam soltos, foram presos na operação anterior? A gente pode comentar, é muito relevante. Na primeira operação Dinísia, a Dinísia 1, que não tinha esse nome mesmo, mas nós vamos colocar assim, a Dinísia 1 nós realizamos uma busca numa fazenda, que seria na sede de uma fazenda do Sr. Nixon, onde encontramos um verdadeiro arsenal de armas, pistolas, revólveres, espingardas calibre 12 e farta munição. Nessa ocasião, nós realizamos a prisão das pessoas que estavam envolvidas e dessa vez voltamos novamente atrás do mesmo grupo, inclusive esse próprio senhor Nixon, que foi também hoje objeto de mandado de busca e prisão preventiva que a Vara Federal Ambiental decretou aqui para esse trabalho. O senhor falou em parentes de políticos. Tem alguém preso, algum parente, algum político preso nessa operação? Foram 8 mandados de prisão preventiva, principalmente em cima de proprietários de madeireiros que estão relacionados com a extração de madeira da proximidade normal de Jaquitibá e dentre eles aparentes de polícia. Na Dionísio 1, foram quantos presos, então, na primeira parte da operação de 2010? Olha, a operação Dinísia 1 ela teve um outro informe. Foi uma operação ostensiva, ou seja, foi uma operação que durou vários dias na região. Naquela oportunidade, nós realizamos a apreensão de vários caminhões de tora, não me recordo agora o quantitativo exato, e naquela ocasião a gente conseguiu relacionar essas apreensões de caminhão com as madeireiras. E também fizemos a apreensão de comprovantes da cobrança de pedágio por parte da associação. E a partir daí nós conseguimos vincular aproximadamente 2.000 caminhões de toras que estavam trafegando por lá e que deu esse resultado. Mas prisão mesmo não houve, né? Houve prisões de pessoas por porte de arma, houve prisões por transporte ilegal de madeira, extração ilegal de madeira também. E agora tem armas? Por enquanto temos notícias Por enquanto não temos notícias de apreensão de arma. Esses 2.000 caminhões teriam passado pelo pedágio no período de quanto tempo? Dos últimos 2 anos, é isso? Não, período de 90 dias, se não me engano. Doutor Bustos, você fala em parente de políticos, seria o quê? Deputado estadual, federal, senador, governador, pelo menos uma cesta de sem dúvida, né? É um nome que já foi ventilado em outro momento, parente do eleitor estadual aqui. Mas a gente ainda não pode revelar o nome com relação a essas pessoas, mas conforme for, você pode descobrir mais tarde.